Conforme as ameaças à floresta cresciam, a onça sentiu um poder antigo despertar dentro de si, uma conexão profunda com a essência da natureza. Era como se a própria terra falasse através dela, como se cada folha, cada gota de orvalho, cada raio de sol que penetrava o dossel da mata compartilhasse sua sabedoria ancestral com o grande felino. Nas noites de lua cheia, a onça subia aos pontos mais altos da serra, onde os ventos sopravam livres entre os picos cobertos de bromélias e orquídeas. Ali, sob o brilho prateado, ela sentia esta conexão se intensificar. As estrelas pareciam contar histórias de tempos imemoriais, de quando os primeiros felinos pisaram estas terras, muito antes da chegada do homem branco, quando apenas os povos indígenas caminhavam em harmonia com a floresta. Nestas noites sagradas, a onça sentia seu corpo se fortalecer, seus sentidos se aguçarem ainda mais. As cores da mata tornavam-se mais vibrantes, os sons mais nítidos, os cheiros mais complexos e ricos. Era como se a própria Mata Atlântica emprestasse sua força à sua guardiã mais fiel, preparando-a para os desafios que estavam por vir. E eles vieram. Com o passar dos anos, mais e mais invasores chegavam. Não eram apenas caçadores solitários como aquele que ela havia derrotado, mas grupos organizados de madeireiros, garimpeiros, grileiros que avançavam cada vez mais profundamente no território sagrado. Eles traziam máquinas ruidosas que despedaçavam árvores centenárias em minutos, produtos químicos que envenenavam os rios cristalinos, fogo que consumia hectares em poucas horas. A onça observava com crescente preocupação. Seus esforços solitários, embora heróicos, não seriam suficientes contra esta nova onda de destruição. Precisaria de aliados, de outros guardiões que compreendessem o valor da mata. Foi então que ela começou a notar certos humanos diferentes. Não vinham com armas ou motosserras, mas com binóculos, cadernos, equipamentos estranhos que captavam imagens. Falavam baixo, pisavam com cuidado, observavam os animais com respeito e fascínio. Alguns até dormiam em redes suspensas entre as árvores, como se quisessem fazer parte da floresta, em vez de dominá-la. No início, a onça manteve distância. Séculos de traição e crueldade haviam ensinado aos animais da mata que humanos raramente eram confiáveis. Mas sua curiosidade natural, a mesma que havia feito dela uma caçadora tão eficiente, a impelia a observar estes estranhos visitantes. Certa manhã, ela seguiu um desses humanos, um homem de cabelos grisalhos e pele bronzeada pelo sol, que caminhava com a desenvoltura de quem conhecia bem a floresta. Ele parou junto a uma nascente, tirou amostras da água em pequenos frascos de vidro, fez anotações em um caderno surrado. Depois, sentou-se em uma pedra musgosa e ficou simplesmente observando o movimento da mata, como se fosse parte dela. A onça aproximou-se silenciosamente, escondida entre as samambaias gigantes. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O homem, sem virar-se, falou: "Sei que está aí, Senhora da Mata. Não vim fazer mal. Estou aqui para ajudar, se me permitir." A onça congelou, surpresa. Como ele sabia? Nunca um humano havia percebido sua presença quando ela não desejava ser notada. Ela recuou alguns passos, pronta para desaparecer na vegetação densa. "Meu nome é Sebastião", continuou o homem, ainda sem se virar. "Minha avó era indígena guarani. Ela me ensinou que a floresta tem guardiões, espíritos poderosos que tomam formas animais. Ela falava de uma grande onça-pintada que protegia estas terras desde tempos imemoriais. Sempre acreditei em suas histórias." A onça hesitou, dividida entre a desconfiança natural e algo novo, uma sensação quase esquecida, esperança. Pela primeira vez em décadas, ela sentia que não estava sozinha em sua missão. Nos dias seguintes, ela continuou a observar Sebastião e logo descobriu que ele não estava sozinho. Havia outros, biólogos, guardas florestais, ativistas ambientais, fotógrafos da natureza. Eles mapeavam a biodiversidade da região, documentavam espécies ameaçadas, denunciavam crimes ambientais, pressionavam autoridades por maior proteção à mata. A onça começou a aparecer para eles, primeiro como um vislumbre distante entre as árvores, depois cada vez mais próxima. Para sua surpresa,
Eles a tratavam com reverência, mantendo uma distância respeitosa, falando baixo em sua presença. Um dia, Sebastião trouxe uma jovem indígena chamada Yara, de traços delicados e olhos profundos como a própria floresta. Ela trazia no pescoço um colar com um pingente de onça esculpido em madeira. "Esta é minha filha", explicou Sebastião. "Ela estuda biologia e direito ambiental na universidade. Voltou para ajudar a proteger nossas terras." A jovem ajoelhou-se a uma distância segura da onça e falou em Guarani, língua que não era ouvida naquela parte da mata há gerações. A onça sentiu uma vibração antiga percorrer seu corpo ao ouvir aquelas palavras melodiosas, como se memórias ancestrais fossem despertadas. "Ela a chama de Jaguareteavá", traduziu Sebastião. "A onça agente, guardiã ancestral. Pede sua bênção e oferece nossa ajuda na proteção da mata." Foi naquele momento que a natureza da batalha mudou. A onça compreendeu que não precisava mais lutar sozinha. Existiam humanos que entendiam, que se importavam, que estavam dispostos a defender a floresta com as ferramentas que possuíam: conhecimento, leis, tecnologia, comunicação. Nos meses que se seguiram, uma aliança extraordinária começou a se formar. A onça tornou-se os olhos da floresta, guiando Sebastião, Yara e seus companheiros aos locais onde madeireiros clandestinos operavam, onde caçadores colocavam armadilhas, onde grileiros demarcavam terras ilegalmente. Com evidências documentadas, eles conseguiram mobilizar operações de fiscalização ambiental, processos judiciais, reportagens em jornais e televisão. A pressão começou a surtir efeito. Áreas de preservação foram ampliadas, fiscalização intensificada, infratores punidos. Mas a resposta dos destruidores foi violenta. Ameaças foram feitas, equipamentos sabotados, até mesmo um atentado contra o acampamento dos pesquisadores. Uma noite, homens armados invadiram a base de pesquisa, procurando por Sebastião e Yara, determinados a silenciar aqueles que haviam se tornado a voz da floresta. A onça, que descansava nas proximidades, ouviu os gritos e o barulho de vidros quebrando. Em segundos, ela estava na clareira onde ficava o acampamento. Os invasores haviam rendido 2 jovens assistentes e procuravam pelos líderes do grupo. Com um rugido que ecoou pela mata como trovão, a onça surgiu na borda do acampamento, seus olhos brilhando como fogo na escuridão. Os invasores se viraram, espantados, armas em punho. Por um momento terrível, parecia que haveria um banho de sangue. Foi então que Yara surgiu da floresta, usando sua roupa ritual guarani, o rosto pintado com urucum, entoando um canto ancestral. Atrás dela vieram outros defensores da floresta, indígenas de várias etnias, quilombolas, ribeirinhos, cientistas, todos unidos pela mesma causa. "Esta terra tem guardiões", declarou Yara com voz firme. "Guardiões de muitas formas, de muitas origens. E não permitiremos que seja destruída." Os invasores hesitaram, perturbados pela cena sobrenatural, a onça imponente, a jovem indígena em trajes tradicionais, o grupo diversificado que se materializou como espíritos da floresta. Um a um, baixaram suas armas e recuaram, desaparecendo na noite. Aquele episódio marcou um ponto de virada. A notícia se espalhou, primeiro entre as comunidades locais, depois na mídia regional, finalmente em todo o país. Falava-se de uma aliança mística entre humanos e a fauna nativa para proteger o que restava da Mata Atlântica. Imagens da majestosa onça-pintada, capturadas por câmeras de fotógrafos da natureza, tornaram-se símbolos de resistência ambiental. Com a atenção nacional voltada para a região, tornou-se mais difícil para os destruidores operarem impunemente. Políticos antes indiferentes começaram a defender a causa da preservação. Empresas buscavam associar suas marcas à proteção da floresta. Escolas organizavam visitas educativas ao centro de pesquisa estabelecido por Sebastião e Yara. A onça assistia a estas mudanças com cautela otimista. Ela havia vivido tempo suficiente para saber que a natureza humana era volúvel, que promessas eram frequentemente quebradas. Mas também via sinais genuínos de transformação: árvores jovens crescendo em áreas antes devastadas, animais retornando a territórios que haviam abandonado, águas clareando após anos de poluição.
Enquanto os anos passavam, a onça, antes uma solitária guardiã, tornou-se o centro de uma rede de proteção que se estendia muito além dos limites da floresta. Pesquisadores estudavam seus hábitos e comportamento, sempre com respeito e distância. Câmeras monitoravam seus movimentos, não para capturá-la, mas para aprender e proteger. Crianças de escolas próximas desenhavam sua imagem e escreviam histórias sobre a protetora da mata. Mas o tempo, implacável até para os mais poderosos guardiões, seguia seu curso. O pelo da onça, antes de um dourado vibrante com rosetas negras bem definidas, começava a mostrar fios prateados. Seus músculos, ainda poderosos, não respondiam com a mesma prontidão de antes. Suas caçadas tornavam-se mais calculadas, menos frequentes. Sebastião, também envelhecido, notou as mudanças. Em uma tarde chuvosa, enquanto abrigava-se sob uma enorme figueira centenária, viu a onça se aproximar e deitar-se a poucos metros, sem o menor sinal de ameaça. "Estamos ficando velhos, amiga", murmurou ele com um sorriso melancólico. "Mas plantamos sementes que continuarão crescendo depois que partirmos." Como em resposta, sons de vozes jovens ecoaram pela trilha. Era um grupo de estudantes liderados por Yara, agora uma renomada professora universitária e ativista ambiental reconhecida internacionalmente. Eles vinham para um trabalho de campo, equipados com tablets, drones e outros equipamentos que Sebastião mal compreendia. A onça observou o grupo se aproximar. Entre eles estava um jovem de feições que lembravam Sebastião quando mais novo, seu neto, Daniel, que seguia os passos do avô e da mãe. O rapaz foi o primeiro a notar a presença da onça e fez um gesto para que todos parassem e mantivessem silêncio. Com reverência, o grupo observou o majestoso animal. Alguns tiraram fotos silenciosamente, outros simplesmente contemplaram, maravilhados. A onça levantou-se com dignidade e caminhou lentamente para a mata densa, desaparecendo como uma sombra dourada entre as folhagens. "Ela nos abençoou com sua presença", disse Yara aos estudantes. "Isso é raro e especial." "Quanto tempo uma onça-pintada vive na natureza?", perguntou uma jovem estudante. "Normalmente, cerca de 12 a 15 anos", respondeu Daniel. "Mas esta está especial. Os primeiros registros que temos dela são de quando meu avô começou seu trabalho aqui, há mais de 20 anos. Talvez seja filha ou neta daquela que ele conheceu originalmente", sugeriu outro estudante. Sebastião e Yara trocaram olhares significativos, mas não corrigiram a suposição. Algumas verdades pertenciam à floresta e seus guardiões mais antigos. Nas semanas seguintes, a onça começou a se mostrar com menos frequência. As câmeras de monitoramento raramente captavam sua imagem. Preocupados, os pesquisadores intensificaram as buscas, temendo que caçadores tivessem finalmente conseguido atingi-la ou que alguma doença a tivesse acometido. Foi Daniel quem enfim no coração da Mata Atlântica. No coração da Mata Antiga, a Mata Atlântica milenar, uma sombra movia-se com propósito sinistro. O caçador ilegal, um homem endurecido pela ganância e crueldade, esgueirava-se pelo subbosque, sua espingarda a postos. Ele viera em busca do prêmio máximo, uma onça pintada majestosa cuja pele renderia uma fortuna no mercado negro. Durante semanas, ele havia rastreado a criatura esquiva, seguindo seu rastro com uma determinação implacável. O caçador considerava-se um mestre da caça, um homem capaz de superar em astúcia qualquer animal. Mas ele não compreendia a verdadeira natureza da selva que havia invadido. A floresta era mais do que apenas árvores e animais. Era uma entidade viva e respirante com vontade própria. Conforme avançava mais fundo na mata, a confiança excessiva do caçador embotou seus sentidos. Ele não percebeu a quietude sinistra que havia caído sobre a floresta, nem os olhos vigilantes que seguiam cada um de seus movimentos. Pois a onça que ele caçava não era um animal comum. Era uma guardiã da selva, uma criatura que havia sobrevivido a incontáveis encontros com caçadores como ele. E agora, ela era a predadora. Sem consciência do perigo que espreitava nas sombras, o caçador continuou. Ele tinha ido longe demais para voltar atrás agora,
impulsionado por uma ganância insaciável pela preciosa pele da onça. Mal sabia ele que o próprio prêmio que buscava seria sua ruína. Nas profundezas do coração antigo da floresta, a onça observava e esperava. Ela havia sentido a presença do caçador muito antes de ele ter entrado em seu domínio, captando o cheiro acre de pólvora e suor humano na brisa. O grande felino sabia que este intruso representava uma ameaça ao delicado equilíbrio do reino da floresta. Por gerações, a onça-pintada havia vagado por estas matas, uma sentinela silenciosa protegendo contra aqueles que explorariam e destruiriam. Ela tinha visto a devastação causada por mãos humanas, as cicatrizes deixadas pelo desmatamento, os animais presos em armadilhas cruéis. E ela havia aprendido a revidar, a se tornar uma caçadora de caçadores. A cada dia que passava, a onça seguia o caçador como uma sombra, estudando seus movimentos e padrões. Era um jogo de gato e rato, uma dança mortal na qual apenas um sairia vitorioso. A criatura aguardava pacientemente, esperando pelo momento perfeito para atacar. O caçador ficava cada vez mais frustrado conforme os dias se passavam sem nenhum sinal de sua presa. Ele havia subestimado a astúcia da onça, acreditando que fosse apenas mais um animal estúpido a ser abatido por sua inteligência superior e poder de fogo. Mas a floresta tinha sua própria sabedoria, muito mais antiga e profunda do que qualquer compreensão humana. Quando montou o acampamento numa noite, o caçador sentiu um desconforto inquietante na nuca. O mato havia ficado anormalmente quieto, o habitual canto dos pássaros e insetos substituído por um silêncio opressivo. Ele afastou a sensação, dizendo a si mesmo que eram apenas nervos. Afinal, ele era o predador supremo ali, não algum felino grandalhão. Mas a onça estava próxima agora, sua forma imponente escondida nas sombras crescentes. Ela havia captado o cheiro da fogueira do caçador, o aroma da carne assando fazendo sua boca salivar. No entanto, não era mera fome que impulsionava o grande felino, era um impulso primordial para proteger seu lar na floresta daqueles que a profanariam. Os olhos da criatura brilhavam na luz que esmaecia, poços gêmeos de sabedoria antiga e ferocidade indomada. Ela observava enquanto o caçador se preparava para a noite, alheio ao perigo que espreitava logo além do brilho da fogueira. Logo, muito em breve, a caçada terminaria, e o caçador aprenderia o verdadeiro significado da justiça da selva. Quando o amanhecer raiou sobre a floresta, o caçador acordou sobressaltado. Algo parecia diferente na mata esta manhã, uma tensão elétrica que pairava pesada no ar. Ele rapidamente desmontou o acampamento, ansioso para retomar sua perseguição à onça esquiva. Mal percebeu que o caçador agora se tornará a caça. A onça havia passado a noite observando, esperando o momento perfeito para fazer seu movimento. Ela conhecia estas matas como nenhuma outra criatura, cada trilha escondida e clareira secreta gravada em sua memória ancestral. Com uma furtividade que desmentiu seu grande porte, a onça começou a perseguir o caçador pelo subbosque. Suas patas não faziam som algum no chão da floresta, sua respiração lenta e constante. A criatura não tinha pressa, sabia que paciência era a chave para uma caçada bem-sucedida. Conforme a manhã avançava, o caçador começou a sentir que algo estava errado. Os pelos em sua nuca eriçaram-se, um aviso primordial de perigo invisível. Ele girou, vasculhando as árvores em busca de qualquer sinal de movimento. Mas a onça era a mestra da camuflagem, seu pelo manchado misturando-se perfeitamente com as sombras malhadas. Perturbado, o caçador apressou o passo. Disse a si mesmo que era apenas sua imaginação pregando peças, que não havia nada lá fora além de pássaros e esquilos. Mas no fundo, ele sabia que não era mais o predador neste jogo. Ele havia cruzado uma linha ao entrar no domínio da onça, e agora pagaria o preço. O sol subiu mais alto no céu enquanto o mortal jogo de gato e rato continuava. Os nervos do caçador estavam esticados ao limite, cada estalo de galho ou farfalhar de folhas enviando arrepios de medo por sua espinha. Ele sabia que estava sendo caçado agora, mas por quê, não saberia dizer. Enquanto isso, a onça continuava sua implacável perseguição. Ela podia sentir o medo do caçador agora,
um odor forte misturado com o cheiro azedo de suor velho. Os instintos predatórios da criatura afloraram, uma fome ancestral despertando no fundo de seu estômago. Ao se aproximar de sua presa, a onça emitiu um rosnado baixo e profundo. O som ecoou pela floresta, um aviso de que a morte estava vindo em patas silenciosas. O caçador congelou no meio de uma passada, seu sangue virando gelo nas veias. Ele já havia ouvido aquele som antes, em seus pesadelos mais sombrios, o rosnado de um predador supremo à caça. O pânico o dominou então, um terror primordial que o fez correr cegamente pelo matagal. Galhos açoitavam seu rosto, espinhos rasgavam suas roupas, mas ele continuava correndo. Tinha que escapar, fugir desta floresta amaldiçoada antes que ela cobrasse sua vida. Mas não havia fuga do julgamento da onça. Ela havia decretado que este intruso deveria pagar por seus crimes contra a natureza, e pagaria, em sangue, dor e terror. O grande felino acelerou o passo, seus poderosos músculos ondulando sob o pelo manchado. A caçada estava chegando ao fim agora, e apenas um sairia vivo. A fuga do caçador o levou mais fundo no coração antigo da floresta, longe de qualquer esperança de resgate ou alívio. Seus pulmões queimavam a cada respiração ofegante, suas pernas tremiam de exaustão, mas ele continuava correndo. Bem atrás dele, podia ouvi-la. Aquela pegada firme e implacável, aproximando-se a cada segundo que passava. Ele havia abandonado qualquer esperança de capturar a onça agora. Tudo o que queria era escapar com vida. Mas esta mata era um labirinto de caminhos retorcidos e armadilhas ocultas, e ele estava perdido de mais maneiras do que uma. Ao tropeçar em uma pequena clareira, o caçador percebeu seu erro tarde demais. Ele havia caído em um beco natural sem saída, uma ravina estreita cercada por paredões íngremes. Não haveria como seguir em frente, e nem como voltar. Lentamente, ele virou-se para encarar sua perseguidora. A onça se erguia na borda da clareira, uma silhueta imponente contra a vegetação. Seus olhos ardiam com uma fúria primordial, uma raiva antiga contra todos que profanariam este lugar sagrado. Por um momento, homem e fera se encararam em silêncio. A mão do caçador moveu-se em direção à sua espingarda, mas ele sabia que era inútil. Esta não era uma simples animal, esta era a vingança da natureza encarnada. Com um rugido que sacudiu a terra, a onça atacou. O caçador gritou quando o peso da criatura o atingiu, esmagando-o contra a pedra implacável. Garras como facas rasgaram sua carne, presas como sabres perfuraram sua garganta. A floresta assistiu com sombria satisfação enquanto o caçador dava seu último suspiro. A justiça havia sido feita, e o equilíbrio restaurado. A onça, sua tarefa sinistra completa, desapareceu novamente nas sombras. E a floresta lembrou, para sempre, o preço da tolice do homem. Enquanto a onça desaparecia no subbosque, a própria floresta parecia exalar um suspiro de alívio. A ameaça havia sido eliminada, o intruso vencido, e a paz poderia reinar mais uma vez neste lugar antigo e primordial. Mas a onça sabia que seu trabalho estava longe de terminar. Sempre haveria outros como o caçador, homens que viam a selva como algo a ser conquistado, explorado, destruído. E enquanto eles viessem, a onça estaria lá para recebê-los, uma guardiã silenciosa e implacável de tudo que era selvagem e livre. Pois a criatura compreendia o delicado equilíbrio que governava a vida na floresta, a intrincada teia de relações entre predador e presa, flora e fauna. Era um equilíbrio que existia desde tempos imemoriais, e um que devia ser protegido a todo custo. Enquanto vagava mais fundo na mata, a onça passava pelos sinais de seus parentes da floresta, as pegadas delicadas de veados, os troncos roídos por capivaras, os ninhos elevados de gaviões. Cada um desempenhava seu papel no grande ciclo da vida, e cada um era precioso à sua maneira. Mas havia outros sinais também, sinais do toque destrutivo do homem. As cicatrizes de antigas estradas de extração madeireira, os restos enferrujados de maquinário abandonado, o cheiro acre de poluição na brisa. Eram lembretes da ameaça constante que pairava sobre a floresta, uma ameaça que apenas vigilância e força poderiam manter afastada.
E assim a onça continuava sua patrulha eterna, uma sentinela solitária montando guarda sobre a selva. Ela sabia que sua tarefa nunca estaria completa, mas também sabia que jamais se renderia, pois este era seu lar, seu refúgio e seu santuário. E ela o defenderia até o último suspiro, não importa o custo. Conforme as estações giravam e os anos passavam, a lenda da onça crescia entre as criaturas da floresta. Elas falavam dela em sussurros contidos, uma guardiã grande e terrível que caminhava pelas sombras, sempre vigilante contra aqueles que fariam mal aos lugares selvagens. Muitos a haviam vislumbrado de longe, uma silhueta manchada movendo-se entre as árvores, olhos brilhando na luz manchada do sol. Alguns até alegavam tê-la visto de perto, uma fera massiva e poderosa com um olhar que parecia penetrar a própria alma. Mas ninguém podia dizer com certeza o que impulsionava a onça, que pacto antigo ou dever primordial a ligava a esta vigília incessante. Alguns sussurravam que ela era o próprio espírito da floresta, ganhando forma física para defender seu domínio contra todos que o profanariam. Outros falavam de um erro antigo que precisava ser reparado, um crime contra a natureza que havia deixado uma mancha sobre a terra, uma ferida que apenas a incansável vigilância da onça poderia curar. Mas todos concordavam em uma coisa, que a onça era uma força a ser respeitada, um poder com o qual homens mortais não deveriam brincar. E assim as estações giravam, e a floresta florescia sob o olhar vigilante da onça. Os grandes ciclos da vida continuavam ininterruptos, nascimento e morte, crescimento e decadência, todos entrelaçados em uma dança intrincada tão antiga quanto o próprio tempo. Mas mesmo quando se deleitava com a beleza e riqueza de seu domínio, a onça nunca esquecia as ameaças que espreitavam além da linha das árvores. Ela sabia que a ganância e a arrogância do homem não conheciam limites, e que vigilância era o preço da liberdade em um mundo incerto. Conforme as ameaças à floresta cresciam, a onça sentiu um poder antigo despertar dentro de si, uma conexão profunda com a essência da natureza. Ela o abraçou, tornando-se a própria incorporação do espírito selvagem da mata, uma força da natureza a ser temida e respeitada. Com o tempo, sua lenda cresceu tanto que começou a atrair humanos diferentes, guardas florestais, biólogos e ambientalistas que compartilhavam seu amor pela natureza. No início desconfiada, a onça eventualmente reconheceu estes aliados que plantavam árvores, bloqueavam madeireiros ilegais e educavam outros sobre a importância da preservação. Juntos, eles começaram lentamente a fazer diferença. Novas árvores cresciam onde havia devastação. Rios corriam limpos novamente. A vida selvagem prosperava sob proteção conjunta. Conforme envelheceu, a onça encontrou conforto sabendo que seu trabalho continuaria através destes aliados humanos. Ela havia testemunhado uma mudança gradual, mais pessoas compreendendo o valor da floresta não como recurso, mas como um ser vivo a ser respeitado. Quando finalmente partiu, descansando silenciosamente em sua toca, seu legado permaneceu vivo. As criaturas da floresta reuniram-se em vigília, e os humanos que lutaram ao seu lado derramaram lágrimas pela perda não apenas de uma companheira, mas de um símbolo poderoso. A lenda da onça cresceu através dos anos, inspirando novas gerações de defensores. Ela havia mostrado que a proteção da natureza não era uma batalha com fim definido, mas uma jornada contínua de respeito e harmonia com os ciclos naturais. E nos corações dos defensores da natureza, a memória da onça queimava como chama eterna, lembrando-os da confiança sagrada depositada em suas mãos. Não lutavam apenas por árvores e animais, mas pela própria alma da terra e pelo direito de todos os seres vivos florescerem. Extraindo força de seu exemplo, eles continuaram o trabalho, criando reservas, restaurando habitats, educando as futuras gerações. E lentamente, a maré começou a virar. As florestas expandiram, os rios purificaram, o ar encheu-se novamente com canções de pássaros. Ao olharem para o futuro, sabiam que nunca estariam sozinhos nesta missão. A onça estaria sempre com eles, uma presença constante, uma luz guia na selva de um mundo em transformação. E assim continuariam seu nobre chamado como guardiões dos lugares selvagens, por todas as gerações futuras. Fim da história.